Olá, meu nome é Alcione Marocco e você está no quadro Integrativa, um dos quadros aqui do meu Instagram. Bom, eu já quero te convidar, se você ainda não me segue, para me seguir, não só aqui, mas como nas minhas outras redes sociais, TikTok, Facebook, YouTube, porque temos conteúdos diferenciados para cada rede. Bom, hoje nós queremos falar ainda mais do nosso tema. Um dos pilares da medicina integrativa é a questão da inflamação corporal. Foi a medicina integrativa quem despertou a nossa atenção para essa questão. A inflamação é algo que ataca o nosso corpo de maneira silenciosa, trazendo um impacto importante. E dois vilões compõem a liderança dos alimentos que trazem essa chamada inflamação: o açúcar e o glúten. Bom, a nossa convidada de hoje, especialista Ana Luísa Cariús, que é nutricionista carioca, ela vai responder pra gente então. Ana, como o glúten, o açúcar e outros alimentos trazem a inflamação para o nosso corpo? E como a alimentação pode nos ajudar a desinflamar? É com você. Olá, é um imenso prazer estar aqui novamente nesse quadro no Integrativa, que contribui tanto para a saúde das pessoas, esclarecendo várias dúvidas, né? E o que eu falo, quando a gente entende o porquê, a gente realmente consegue colocar em prática de uma maneira muito mais consciente, né? Entendendo o porquê daquilo tudo. Então, falando desse assunto, que é um assunto tão interessante, que eu utilizo muito na minha prática ao longo dos meus 15 anos, o meu foco hoje é trabalhar com inflamação, que eu sei o quanto tem evidência científica, mostrando que faz toda a diferença a gente ter esse cuidado com essas inflamações no nosso organismo. E você, já parou para pensar que tem alguns alimentos que podem estar mantendo o seu corpo constantemente inflamado? Foi por essa questão que há anos eu resolvi fazer, além da nutrição esportiva como especialização, também fiz a nutrição funcional, focando exatamente nessa parte de inflamações, de como evitar, de como prevenir, de como a gente conseguir ter saúde, plantar saúde para a gente estar colhendo realmente. Na nutrição funcional, muito além de pensar em exclusões, é muito importante pensar em inclusões, do que temos que incluir no nosso organismo. Ao invés de consumir só fontes de trigo, de farinhas, pode estar incluindo, por exemplo, quinoa, arroz integral, os tubérculos, que a gente tem aipim, inhame, batata doce. A variedade traz um benefício muito grande até mesmo para a nossa variedade, né, de bactérias intestinais. Isso tem uma relação direta também com vários pontos favoráveis da nossa saúde. Essas mudanças vão estar ajudando diretamente, tanto numa qualidade de vida, como uma constância de humor, como também de reduzir dores se estão presentes, dores articulares, então vai muito além. A gente está pensando em oferecer o que o nosso corpo precisa, que é o nosso maior bem, a nossa casa. E hoje eu vou te explicar como que o glúten e o açúcar podem estar favorecendo para esse processo pró-inflamatório e também como que a nutrição funcional pode estar auxiliando, prevenindo esse efeito pró-inflamatório. O glúten é uma proteína que está presente no trigo, no centeio, na cevada e, por contaminação, também na aveia. Essa proteína tem uma característica que ela pode aumentar a porosidade do nosso intestino. O que isso pode estar gerando? Quando o intestino fica mais poroso, é o que a gente fala que aumenta a permeabilidade intestinal. E com isso, moléculas que não entrariam no nosso organismo passam a entrar no nosso organismo e com isso essa inflamação crônica fica muito mais presente. Mesmo sem a doença celíaca, algumas pessoas com a redução desse glúten podem melhorar a digestão, qualidade da pele, até mesmo questões intestinais, questões de doenças articulares, né? As doenças autoimunes também podem ter grande valia com a redução dessa molécula, dessa proteína. Quanto ao açúcar, o efeito é ainda mais direto, sendo ainda o açúcar refinado ainda pior pela questão de químicas. Mas independente dos açúcares, eles vão estar favorecendo picos de glicose, estimulando ainda mais a insulina, que isso pode gerar a longo prazo resistência insulínica, diabetes tipo 2, os processos inflamatórios eles vão ficando muito mais latentes e isso pode ser o fim disso? Dificuldade para memória, pele com péssima qualidade, produção de colágeno, então nem se fala, tudo isso vai ficando comprometido e até mesmo o próprio processo de emagrecimento, porque a partir do momento que eu estou hiperestimulando essa insulina, eu estou desfavorecendo esse processo de emagrecimento. E até mesmo na minha prática mesmo clínica, né, ao longo de 15 anos eu tive a oportunidade aqui no Rio de Janeiro de trabalhar em um spa e o foco muitas vezes era exatamente segurar o índice glicêmico, a carga glicêmica, não estimular tanto esses picos de glicose, porque esses picos de glicose desfavorecem o processo de emagrecimento e pensando em saúde, deixando esse pH ácido, não tem como isso estar ocorrendo. Um ponto muito importante também é que quando se tem grandes estímulos dessa glicose,
por estimular também grandemente essa insulina, favorece momentos de consumos exagerados de certos produtos, até mesmo compulsão alimentar. Quando estamos falando de inflamação, estamos falando de uma inflamação que muitas vezes é uma inflamação silenciosa, diferente de uma inflamação que pode só estar ocorrendo quando se tem uma ferida, né? Que a gente tem uma ferida, é uma inflamação aguda. Quando a gente fala de inflamação sistêmica, essa inflamação silenciosa, é algo muito amplo. E até pensando nas doenças atuais, no câncer, no Alzheimer, de doenças de artrites, tudo isso tem uma relação muito grande com essas inflamações silenciosas. Glúten, açúcar, álcool, excesso de ultraprocessados pode sim favorecer essa inflamação crônica. Mas aí nós temos a boa notícia, que é a nutrição funcional para ajudar de forma bem assertiva nesse processo pró-inflamatório, favorecendo sim saúde, qualidade de vida, redução de dores, vida, né? Porque chegaremos. Como? A gente tem que definir agora. E a nutrição funcional está aí para estar ajudando. E é isso que eu me dedico há tantos anos. E eu tenho tantos resultados favoráveis, positivos, que sim, refletem de uma forma interessante também no peso adequado, mas em outras questões também muito importantes, que é a qualidade de vida.